Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vinda, bem-vindo. E a gente abre a edição de hoje mostrando que o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, divulgou em Brasília os dados sobre as oportunidades de comércio que vão surgir para o Brasil depois da assinatura do acordo União Europeia-Mercosul. Entre eles, destacou o mercado de pescados e de frutas. Vamos ouvir. O Brasil vai ganhar espaço com o pescado, porque a China, que não tem água e o clima muito complicado, é praticamente o monopólio da produção de pescado do mundo. Mais de 60% é China. E era para ser o Brasil. Então, frutas, por exemplo, a gente também era o 23º exportador de fruta, mesmo sendo o terceiro produtor de fruta no mundo. Porque tem um mercado interno que consome muito. Mas também é o setor que mais está crescendo nas exportações, é o setor de fruta, desde que a gente chegou aqui. Na área de pesca, eu vejo assim, um céu de brigadeiro para frente. Seja com a União Europeia, seja com o mundo, o crescimento vai vir. E não, por conta do mercado, que nós estamos ausentes do mercado, e nós temos produto e qualidade já. Hoje, seja no Nordeste, seja no Sudeste, a gente tem muita tecnologia já usada e agora é escalar. Por isso que o céu de brigadeiro, para mim, é a escala, é pegar e fechar contratos fora. E nós estamos trabalhando isso junto com a Bipesca, está indo muito bem. A gente não ia nas feiras, a gente não tinha convênios, a gente não vendia. Agora, a gente, com o Ministério, inclusive, a gente está vendendo e eu prevejo, assim, um dos setores que mais vai crescer, até por conta do déficit que tem, é o da pesca, como está acontecendo com a fruta também. A fruta, imagina, a gente é o terceiro maior produtor de frutas do mundo e o 23º exportador. Agora isso está passando, a gente passou já de 1 bilhão e 200 milhões de dólares de exportação de fruta, quando nós chegamos aqui era perto de 800 milhões só que exportava. Bom, como a gente viu, a perspectiva é muito positiva para o mercado de frutas e também da piscicultura. E daqui a pouco a gente fala mais sobre o cenário dessa cadeia de produção em uma entrevista com o presidente da Peixes BR, Francisco Medeiros. Mato Grosso se mantém como o maior produtor de grãos na safra 2025-26. A expectativa do estado é colher mais de 100 milhões de toneladas. Mato Grosso segue na liderança da produção nacional de grãos e mantém o posto de maior produtor do país na safra 2025-2026, de acordo com o 4º levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O estado deve colher cerca de 107 milhões e 900 mil toneladas, mesmo com uma leve queda em relação ao recorde anterior. A redução estimada é de 4%, resultado principalmente das condições climáticas irregulares ao longo do ciclo produtivo. Ainda assim, o desempenho reforça a força do agronegócio mato-grossense e o papel estratégico do estado no abastecimento do mercado interno e nas exportações. A área plantada em Mato Grosso cresceu e alcançou 22 milhões e 700 mil hectares, aumento de pouco mais de 2% na comparação com a safra passada. O avanço confirma o protagonismo do estado e a aposta dos produtores na diversificação de culturas e na ampliação das áreas agrícolas. A soja segue como principal cultura, com expectativa de produção de 48 milhões e 600 mil toneladas, mantendo-se como carro-chefe da economia rural. Entre as culturas, o sorgo se destaca como a única com a previsão de crescimento, com alta de 13,5%. A expansão reflete a busca dos produtores por alternativas mais resistentes às irregularidades da chuva e com menor dependência hídrica. Já o milho da segunda safra apresentou queda de produtividade, impactado pelo clima diverso, enquanto o algodão registrou retração diária e rendimento influenciado pelo aumento dos custos de produção e pela volatilidade dos preços no mercado internacional. Apesar dos desafios, Mato Grosso segue como pilar da produção agrícola brasileira, sustentando a liderança nacional em volume e reforçando a adoção de tecnologias e práticas sustentáveis no campo.
A demanda aquecida sustenta o preço do boi e da carne bovina neste começo de ano. O cenário de preços firmes para o boi gordo e para a carne bovina se mantém mesmo em um período marcado por menor consumo. Segundo o CPEA, isso se dá em virtude das escalas de abate mais curtas, refletindo as demandas externa e interna aquecidas e a restrição de oferta no campo. Pesquisadores explicam que neste ano os pecuaristas encontram condições para deixar os animais no pasto por mais tempo, conseguindo assim cotações mais elevadas. Na parcial de janeiro, a escala média nacional de abate está em 7,8 dias, a menor para janeiro desde 2021. A média mensal do indicador do boi gordo CPEA-Exalc está na casa dos R$ 319, enquanto a carcaça casada bovina no atacado da Grande São Paulo registra a média de R$ 23 o quilo à vista. Já no setor da suinocultura, o panorama é diferente. Os preços de toda a cadeia vêm recuando com força. Este cenário é registrado em quase todas as praças acompanhadas pelo CPEA. O Centro de Pesquisas indica que o movimento de baixa está atrelado ao período de férias escolares e à consequente menor demanda, além da maior oferta tanto de animais vivos quanto da carne. No mercado atacadista da carne, com as quedas domésticas, frigoríficos priorizaram o mercado externo. Esse cenário foi confirmado a partir de dados da Secex, com a média diária de embarques na parcial de janeiro se mantendo em 5,1 toneladas, próxima à observada ao longo do ano passado. O pequi é um fruto típico do Cerrado brasileiro e o plantio de uma nova variedade tem crescido muito em Goiás. É o pequi gigante sem espinho, que surgiu de uma pesquisa da Emater Goiás com a Embrapa Cerrados. Quem nunca comeu pequi que seja ao molho, com frango, em conserva, no arroz? Opções não faltam. E tem muita gente que tem vontade de ter um pé de pequi em casa ou na chácara. E isso é possível, viu? Ainda mais se for da variedade sem espinho. Esse viveiro é um dos autorizados a produzir e comercializar as mudas de pequi gigante sem espinho. E quem vem atrás desses frutos é um público variado. São produtores rurais, na sua grande maioria, ou para fazenda, ou então pequeno produtor rural também, para o seu sítio, chácaras. Mas até pessoal da cidade mesmo acaba comprando para plantar no lote, fazer um pomar no fundo de casa mesmo. Vende para onde? Hoje nós vendemos no Brasil inteiro. A Emater Goiás, em parceria com a Embrapa Cerrados, desenvolveu e lançou variedades de pequi sem espinhos, resultado de anos de pesquisa, com o objetivo de facilitar o consumo e a industrialização do fruto, com a comercialização de mudas e hastes para viveiristas e o público em geral, com variedades que oferecem polpa solta e sabor mais suave, e também com o objetivo de popularizar a fruta. Repare na qualidade do fruto. Olha que lindeza, olha, Então, o pequi, para ser comercial, ele tem que ter coloração, ele tem que ter polpa, sabe? Então, tudo isso foi estudado. Aqui não tem espinho, esse aqui é um ouro, não tem espinho. Em 2022, a Emater e a Embrapa registraram o material genético do pequi sem espinho no Ministério da Agricultura. Dali em diante, os viveiristas começaram a fazer as mudas, que demora de 1 a 2 anos. 1 ano para fazer o porta-enxerto, depois essa muda tem que crescer depois de enxertada, aí vai para o campo. Depois dali, 3 anos, ela começa a produzir comercialmente. Devemos começar a colher agora em 2027. Já pequi sem espinho. Você produz uma muda seminal mesmo, a hora que ela está em torno de 1 ano, que atinge aqui de 12 a 15 milímetros de espessura, você vem e faz para um processo de enxertia. No caso aqui é por borbulha. Você tira a gema de uma planta adulta já em produção e coloca na muda. Para que nós fazemos isso? Para dar uma acelerada na produção, para diminuir o tempo de produção, certo? Então, uma planta que iria produzir de 5, 6, 7 anos, ela começa a produzir de 3, 4 anos. Certo? E você ainda garante que ela vai ser sem espinho. O valor comercial da muda sem espinho também é diferenciado em relação ao fruto comum. Olha, produzir o pequi sem espinho em si é em torno de 15 mil mudas por ano. O que nós produzimos, nós vendemos. Então, se produzimos 15 mil, vende as 15 mil. O mercado absorve toda a nossa produção. Tá quanto a muda? Uma muda do sem espinho hoje está R$ 150.
E do comum? Do comum tá 15. A previsão é vender de 10 a 15 mil mudas de pequi sem espinho em 2026. Olha só, nós não estamos na época do piqui aqui em Goiás não, viu? Geralmente é através do extrativismo, ou seja, quando as pessoas vão a campo, vão no cerrado e acabam pegando o pequi para o consumo. Mas você que está em casa pode até não saber. Mas na hora de pegar o piqui, ô Mauro Filho, não é chegar na planta, no pé de piqui e pegar ele não, né? Não. Se você chega e panha, esse piqui ele não atingiu sua maturidade fisiológica, então ele não tá na hora não. A hora de você colher o piqui é a hora que ele cai do pé. Tem que cair. Tem que cair, caiu do pé, tá no ponto. Se você panhar, ele não vai ter o sabor que você espera, não vai ter aquela textura, não vai estar na hora. Que a gente chama até de piqui de vara. Você vê a diferença dele, ele não fica amarelinho, fica mais branco, fica mais assim, né? Fica mais insosso, não tá na hora. A hora certa é a hora que ele cai no chão, você vai e pega. Imagem linda, hein? De dar água na boca e encher os olhos. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil nesta sexta-feira. A semana termina com predomínio de tempo mais firme em grande parte do sul do país, enquanto a atuação das ACAS mantém chuva forte, temporais e volumes elevados no sudeste, centro-oeste, norte, além do centro-sul e oeste da Bahia. O calor predomina em várias áreas e a sensação de tempo mais abafado continua. A nebulosidade fica mais concentrada no leste e na faixa litorânea entre o Paraná e Santa Catarina, enquanto nas demais áreas, o sol predomina ao longo do dia. Céu mais carregado em Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com poucas aberturas de sol. Em São Paulo, a nebulosidade é maior no litoral, leste e nordeste do estado, enquanto nas demais áreas o sol aparece mais, além do interior do Nordeste, onde o dia deve seguir com o tempo mais firme. Já no restante da região, além de grande parte do centro-oeste e norte do país, as instabilidades continuam ocorrendo e o dia segue com o tempo mais fechado. Chuva mais fraca e isolada na faixa litorânea entre o Paraná e Santa Catarina, enquanto no sudeste a atuação das ACAS mantém chuva moderada a forte desde cedo em Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com risco de temporais e volumes elevados, principalmente no oeste, noroeste, região central, sul, além da zona da Mata Mineira, onde a situação é de perigo, em áreas como Paracatu, Luz, Divinópolis, Belo Horizonte e também em Barbacena. Em São Paulo, chove de maneira fraca no litoral e leste pela manhã, e as pancadas de chuva ganham força ao longo do dia, além do Nordeste paulista. Chuva persistente também em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais. Chove desde cedo no Maranhão, além de áreas do Piauí, ganhando força à tarde. No oeste e sul da Bahia, as ACAS mantêm pancadas mais fortes, risco de temporais, principalmente no oeste do estado. E no norte, as pancadas ganham força no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Roraima, com chuva moderada a forte e risco de temporais. No Tocantins, as instabilidades continuam ao longo do dia. E no Amapá, a atuação da zona de convergência intertropical também favorece chuva frequente. E o dia também segue com tempo mais seco em áreas do interior do Nordeste, além de boa parte de Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e oeste paulista, com a umidade do ar podendo ficar abaixo dos 30%. E em relação às temperaturas para esta sexta, máximas de 21 graus em Belo Horizonte, 24 em Brasília, Curitiba em São Paulo, 26 no Rio de Janeiro, 28 em Goiânia e até 31 graus em Porto Alegre, em Salvador. Mercado aquecido e a retomada de preços na piscicultura. O segmento começou 2026 com um cenário positivo. E para fazer uma avaliação do momento e falar das perspectivas para este ano, o presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, Francisco Medeiros, chega aqui no Record News Rural. Bom dia para você, Francisco. Bom dia para você e para todos que estão aqui conosco, né? Compartilhando aqui as boas notícias.
as boas notícias. Então, já peço para você traçar aí um cenário, um panorama de como começa a piscicultura em 2026. Olha, nós tivemos um ano de 2025 extremamente duro. E aí a gente já começa 2026 com boas perspectivas. Haja vista que os grandes sustos que nós passamos em 2025 ainda não apareceram em 2026. Mas isso são outros assuntos. O mais importante é que nós começamos em 2026 com uma boa recuperação de preços pago ao produtor, ou seja, o último trimestre de 2025 comprovou isso, continua num processo de recuperação de preço ao produtor e para o consumidor os preços estão bastante estáveis, o que significa a continuação da demanda de consumo. Nós temos, a gente sempre fala assim, temos um primeiro semestre garantido de fornecimento de produtos para o consumidor e também a garantia de que o mercado vai estar mais estável para toda a cadeia de produção, em especial do produtor. Ou seja, começamos um ano com boa perspectiva para a tilapicultura nacional, para a piscicultura de uma forma geral. Mas a gente cita a tilápia porque representa aí quase 70%, ou um pouco mais de 70% de tudo que nós cultivamos no Brasil. Aliás, segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura e pesquisas recentes, o pescado mais consumido no Brasil hoje, independente da origem, se é importado da pesca ou de produção, é a tilápia. É a tilápia. E realmente o mercado está aquecido, como você explicou para a gente. E agora, quais são os principais fatores que explicam essa retomada dos preços ao produtor, Francisco? Bom, isso, vamos dizer, não é uma situação assim momentânea, né? A indústria, ela se preparou bastante nos últimos anos para, como dizer assim, entregar um produto que o consumidor quer. E isso é o mais importante. Outro fator essencial foi a entrada das empresas que produzem aves e suínos no mercado, que tem uma logística, uma distribuição, uma comercialização assim bastante forte. E cada dia mais essas empresas estão entrando no mercado. Então, para finalizar, o mais importante é o consumidor mesmo. Ele tem, às vezes, uma memória que pode ser boa, ruim de pescado, mas na hora que ele coloca um filé de tilápia na boca, ele vê que é algo extremamente agradável, de sabor suave e aí o resto todo mundo já sabe, né, que tem um aspecto de saudabilidade muito bom. Então, assim, é o consumidor mesmo que tem aprovado cada dia mais esse tipo de produto. E nós vivemos um momento em que todos estão preocupados com a sua saúde hoje, principalmente futura. Você tocou num ponto importante, né? O peixe, ele traz muitos benefícios para a nossa saúde, a tilápia absolutamente saudável, então vale a pena incluir na alimentação e eu concordo com você, que você coloca um pedacinho de tilápia na boca, já vem aquela memória e é um sabor muito agradável, eu sou fã, viu? Ô Francisco, agora o consumo interno continua sendo um dos pilares do setor? Olha, nos últimos 10 anos o crescimento, assim, foi extremamente significativo. Para você ter uma ideia, nós crescemos na última década 10,3% ao ano. A gente tem falado isso aqui o tempo todo, mas nunca tivemos um histórico de uma proteína animal que tenha tido uma década de crescer 2 dígitos. Agora, por que cresce 2 dígitos? Porque o consumidor está aumentando o consumo nesse mesmo item. Então, é um sucesso realmente no prato do consumidor brasileiro e olha que ainda a participação é muito pequena. A gente tem muito o que crescer, tem muito mais prato de consumidor para conquistar. E um dos fatores que é extremamente importante e principalmente a criançada, os adolescentes adoram, os restaurantes japoneses. Esses também foram um dos grandes precursores do consumo da tilápia no Brasil. E se fosse para fazer um balanço do comportamento do mercado no último trimestre de 2025, Francisco? Bom, nós tivemos um primeiro semestre de uma super oferta dentro do mercado nacional, o que acabou, vamos dizer assim, assustando, né, o produtor. Tivemos a questão da liberação da importação do Vietnã também no primeiro semestre, mas ao invés de chorar, o produtor começou a trabalhar mais. Tanto o produtor como toda a cadeia produtiva, né? O produtor é a base. Então, as próprias indústrias e as próprias redes de supermercados atuaram de forma bastante decisiva. Restaurantes, bares e restaurantes também contribuíram de uma maneira
muito boa, porque nós tivemos um primeiro semestre de 2025 com preços baixos. E isso acabou facilitando que um número maior de consumidores experimentasse e que as redes de supermercados, as redes de bares e restaurantes pudessem dar mais oportunidade, colocar mais esse produto a preços acessíveis. E como reflexo disso, nós tivemos o último trimestre de recuperação de preço. Então, assim, não é nada por acaso, é uma participação do produtor até no final, no consumidor, de uma maneira mais ordenada e que acabou tendo esses resultados. Porque é normal, né? Começa a aumentar a produção, toda a cadeia se prepara para procurar novos consumidores, oferecer novas oportunidades de consumo e, principalmente, né, um produto de qualidade como esse. Quando você vê uma condição melhor para comprar, seja em termos de preço ou apresentação, o consumidor fica sempre tentado. Afinal de contas, os shopping centers sabem fazer isso. E agora vamos falar de investimento, então, Francisco. Para 2026, quais são as expectativas? Bom, eu sempre faço uma retrospectiva de 2025 para a gente falar de 2026. 2025 foi um período de todo mundo deu uma parada nos investimentos ou reduziu os seus investimentos pelas incertezas que se apresentaram, principalmente em função de políticas do governo federal. Para 2026, a gente já começa o ano com uma empresa de Minas fazendo uma grande aquisição. Temos expectativa de outras aquisições e outros investimentos. As empresas estão retomando os seus projetos diante de um cenário que é mais positivo nesse momento para a piscicultura nacional. E vislumbrando também o mercado externo. E falando em mercado externo, como está a atuação da piscicultura brasileira no mercado externo? Qual foi, a gente precisa falar disso também, do impacto dos ajustes feitos nas exportações em 2025? Isso é muito importante a gente falar. Olha só que loucura, né? Nós tivemos, a partir de agosto, o tarifaço dos Estados Unidos. A gente exportava mais de 90% dos nossos peixes de cultivo para os Estados Unidos, continuando exportando a maior parte. A indústria se mobilizou. Nós terminamos agora o ano de 2025 e, por incrível que pareça, crescemos nas exportações. Agora, isso teve custo? Muito custos. A maioria das empresas, juntamente com os parceiros americanos, bancaram a tarifa, tá? Repassaram parte e bancaram o restante. O mais interessante é que, para a piscicultura, de uma maneira geral, nós não tivemos impacto. O impacto acabou sendo maior para as empresas cujo portfólio de exportação acabava sendo muito grande dentro da empresa, mas essas mesmas empresas também se ajustaram. Resumindo, terminamos o ano de 2025 exportando um pouquinho mais do que o ano de 2024. Olha que bom isso, né? E nesse caso, você fala especificamente da tilápia. Especificamente da tilápia, porque no caso da Peixe BR, nós tratamos de peixes de cultivo, né? Não tratamos os produtos da pesca. E no caso de peixes de cultivo hoje, 98% das exportações são de tilápia. Certo. E a gente falando aí de exportações, né, Francisco, importantíssimo esse mercado, a gente queria falar das novas oportunidades que surgem com o crescimento de exportações no mercado aberto no Canadá e da Europa também. Bom, com relação ao mercado do Canadá, ele se tornou no segundo semestre um dos grandes parceiros, então, assim, está se exportando muito, aumentamos demais, a gente está, inclusive, levantando agora quanto que foi isso. Agora, com a União Europeia, nós temos um problema sanitário, né? Desde 2018 estão suspensas as exportações para a União Europeia, decorrente, na época, de não conformidades em barcos de pesca. Esse problema o governo tem trabalhado no sentido de sanar e no final do ano o governo comunicou de que estava ajustando com a União Europeia uma missão para 2026, para esse ano. A gente espera que essa missão venha e esperamos principalmente que os barcos de pesca tenham resolvido os problemas para que a gente possa retornar para tão importante mercado. Tivemos aí a perspectiva, né, da assinatura do convênio, da parceria União Europeia-Mercosul, o que reduziria a taxa de 9% de importação, mas
as notícias recentes agora, que o Parlamento da União Europeia ajuizou o processo. Então, a gente não sabe efetivamente quando que isso vai acontecer. Mas nós estamos torcendo para que a questão sanitária seja resolvida, mesmo porque, mesmo que seja mantido o acordo Mercosul-União Europeia, o problema sanitário, sem ser resolvido, nós não vamos exportar. Certo. Agora, o acordo se tornando real, se tornando prático, seria certamente um ganho enorme para a piscicultura brasileira. Bastante significativo, porque tem uma situação que às vezes a maioria das pessoas não sabe. O problema não é só o mercado da União Europeia, é que nós temos dezenas de países no mundo que usam o protocolo sanitário da União Europeia. Vou dar um exemplo. Um dos maiores importadores de filé de tilápia do mundo é Israel. E Israel usa o protocolo da União Europeia. O que a União Europeia decidir, eles acompanham. Então, nós não podemos exportar para Israel porque usa o protocolo. E assim nós temos uma dezena de países. Então, a abertura, a derrubada aí dessa sanção de exportação abre uma oportunidade não só para a União Europeia, mas para o mundo inteiro. Mesmo porque o consumo de tilápia na União Europeia não é grande, mas não é grande porque a tilápia que chega lá é principalmente uma tilápia asiática de baixa qualidade. A gente tem como oferecer um produto excepcional, principalmente fresco, como nós fazemos hoje nos Estados Unidos, ou seja, do momento que o peixe é tirado da água aqui no Brasil, em 48 horas eu coloco o produto, o filé fresco no mercado americano, e isso fez com que a gente crescesse tanto no mercado americano, tanto no mercado canadense. E nós podemos fazer isso também nos países da União Europeia, porque nós, para os Estados Unidos, nós usamos a logística dos aviões de passageiro. E nós temos uma quantidade de voos até maior do que tem para os Estados Unidos, para a União Europeia, diariamente. Para você ter uma ideia, em média, num avião de passageiros, a gente manda de 8 a 24 toneladas de filé de tilápia, quando se fala dos Estados Unidos. Então, quantos voos não saem diariamente para a União Europeia e nós poderíamos estar, como diz assim, exportando produto fresquinho para o consumidor europeu. Quando ele experimentar a nossa tilápia, olha, a gente vai mudar o hábito do europeu. Esperamos que isso aconteça em breve, Francisco. Agora vamos falar das condições climáticas, né? O que a gente tem previsto aí, Laninha, até fevereiro, e como é que isso tudo pode influenciar a produção deste ano? Olha, essa pergunta eu adoro quando todo mundo faz essa pergunta, sabe? Porque antes de existir Laninha e Laninho, nós já convivíamos com problemas climáticos. A única certeza que a gente tem todo ano é um problema climático. Sabe? Que cada ano é diferente para o produtor de peixe desde que se começou a criar peixe no mundo, né? Então, assim, a grande vantagem que nós temos agora é que como a gente sabe como que se comporta esses fenômenos, principalmente aqui, né, no Brasil, do Laninha, a gente se prepara. Então, isso acaba impactando, mas as empresas, os produtores estão preparados para fazer esses enfrentamentos. O problema era quando a gente não sabia. Você tem um ponto muito interessante, viu, Francisco? Gostei desse ponto. E agora a gente fala da boa safra de grãos, né? A expectativa dessa boa safra de grãos para este ano e como que isso impacta os custos do setor da piscicultura. Bom, o principal custo de produção na piscicultura é ração. É de 75% a 80% dos custos totais, dependendo do sistema produtivo. E quando eu vejo, né, o mapa boa safra, a gente fica super alegre. Nós, né, o produtor, nem tanto, porque significa que os valores do produto não vão crescer tanto. Nos últimos anos, a gente tem tido boas safras, o mercado internacional está, como dizer assim, abastecidos e os preços não têm explodido, né? Então, essa expectativa de safra ela é muito positiva para o nosso negócio, porque há uma expectativa de preços, como dizer assim, razoáveis, né, para a alimentação dos nossos peixes. Então, muito mais do que o produtor, quem torce por uma boa safra somos nós, produtores de peixe. Sanitárias, das questões climáticas. A gente já está seguindo aí para o final da nossa entrevista, mas avaliar qual o principal entrave para o crescimento da piscicultura brasileira hoje, Francisco? Olha, sem sombra de dúvida, é o sistema regulatório dos governos.
Quando eu falo governo, de municipal a estadual e federal. A gente tem uma dificuldade muito grande, nós temos um sistema de controle de produção de tilápia mais rigoroso do mundo, para se ter uma ideia. Alguns estados brasileiros, para você estar regularizado, você precisa de 13 registros. E aí a gente pega concorrentes nossos, como o Vietnã e China, que você precisa apenas de um registro. Então, assim, a maior dificuldade que a gente vive hoje é com o sistema regulatório governamental. As outras questões, seja sanitárias, de mercado, né? Eu recentemente, agora no final do ano, eu fui num evento e aí comecei minha fala falando o seguinte: olha, eu tinha uma saudade enorme quando eu chegava num evento desse e reclamava do preço de ração. Isso já não é mais problema, não que a ração esteja barata, mas é que apareceram tantos problemas no regulatório que dificultam. E o problema maior dessa dificuldade regulatória, que o principal prejudicado é o pequeno produtor, que segundo o IBGE é 98% da nossa base de produção. Continuando como está, nos próximos 10 anos nós teremos uma redução significativa de pequenos produtores, porque não consegue atender, fazer toda a papelada que o governo exige. E quais são as prioridades da Peixe BR para fortalecer o setor em 2026, Francisco, para a gente fechar esse nosso bate-papo? Bom, primeiro que a prioridade da Peixe BR, número 1, sempre foi competitividade. E para ter competitividade, você tem que estar atuando em todas as áreas, né? Ou seja, o nosso produtor tem que estar competitivo cada dia mais. Primeira coisa, a gente vai atuar de forma bastante incisiva, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Essa é uma prioridade número 1. Uma outra prioridade é a questão do regulatório governamental, né? Nós temos alguns processos, alguns projetos de lei em andamento que precisam serem finalizados. E, principalmente, né, nós ainda estamos aí sobre a sombra, né, da inclusão da tilápia como espécie invasora. Inclusive, ainda vai ter reunião esse ano para essa decisão. Então, o foco no mercado interno e externo e o foco no governo. Francisco Medeiros, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço e vamos continuar aí pelo ano afora comendo peixe. E com boas notícias. Muito obrigada, Francisco. E assim a gente fecha essa edição do Record News Rural. Agradeço demais a sua companhia e audiência. Até a próxima.